Pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente dá uma pausa no futebol para receber aqui o Vitor Rafael, esse jovem advogado recém-aprovado na OAB, vem falar para a gente um pouco da sua luta, da sua trajetória. Aprovação na OAB, que não é pouca coisa, para muitos parece um bicho de sete cabeças, mas ele vai falar um pouquinho aqui que isso é possível, né? Vem contar um pouco da sua experiência. Vitor, seja muito bem-vindo. João, agradeço muito o convite de vocês, agradeço também ao meu amigo Matheus Fujimoto por ter intermediado. Legal. Obrigado, Matheus. E além de prazer, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Que legal. Eu começo sendo direto ao assunto que interessa para muitos que estão estudando. Vitor, como que foi a sua preparação? Você estudou mais ou menos quanto tempo para chegar na prova e falar assim, eu vou fazer a prova da OAB, já vou tentar fazer, e você conseguiu a aprovação já de imediato? Como foi? Sim, João, eu comecei a me preparar 3 meses antes da prova. 3 meses. Porém, houve o adiamento dessa prova e eu também cessava os estudos, porque eu necessitava de uma data. Para você se empolgar, se motivar ali e não perder o foco, né? E como a OAB sempre remarcava a data da prova muito próximo, geralmente 1 mês antes, então é esse o período que eu tinha para me preparar. Se preparar. Só esclarecendo aqui que você fez a inscrição, por conta da pandemia a prova foi adiada, isso tirava a sua motivação. Aí você dava aquela parada. Quando remarcava novamente a data, você voltou a estudar. Sim, certo? Isso, até porque a OAB ela tem o costume de cobrar questões mais recentes. Novidades legislativas. Mais atual, né? Isso. As alterações, as últimas mudanças. Isso, então se eu ficasse me preparando sem uma data pré-definida para essa prova, talvez eu poderia deixar um conteúdo ou outro mais recente, mais novo, de lado. Ficar um pouco desatualizado já de repente. Legal. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha que deu mais resultado? Falando agora especificamente na sua aprovação. Você estudou Direito Civil, você estudou Direito Penal, estudou direito processual, penal, processual civil, administrativo, constitucional, provavelmente tributário. Acho que na primeira fase ali você estudou tudo. Mas qual dessas que você fala assim, compensa investir, estudar essa disciplina que o custo vai ser pouco e o resultado vai ser interessante? Sim. Para a preparação para a primeira fase, eu estudei nos primeiros momentos do início do estudo todos os conteúdos, porém, todas as disciplinas abertas. Todas as disciplinas, porém, quando se aproximava da data, eu focava mais naquelas que me trariam mais resultado. Mais resultado com um esforço um pouco menor, de repente? Isso, no caso, por exemplo, o Direito do Trabalho, que é uma matéria que tem uma quantidade de questões bem alta, e legal. É um conteúdo mais simples, mais fácil de assimilar, de compreender. Você percebeu isso? Isso, então eu foquei mais nessa matéria. E deixei um pouco de lado o direito civil, embora fosse a matéria que eu ia fazer para a segunda fase, eu deixei ela um pouco de lado, até porque é uma matéria que eu já vinha focando mais no decorrer do curso da faculdade de Você estava comentando também que a disciplina de ética ali, que são a regra de trabalho, a regra de atuação de todo advogado, a deontologia como um todo, todas as disciplinas, né, que regem a profissão do advogado, a conduta, o comportamento do advogado. Essa disciplina, essa disciplina de ética também deu resultado para você? Você estava comentando que parece que foi bem interessante. Sim. Estudou não tanto? Sim. Essa disciplina foi uma das que mais me auxiliaram na aprovação na primeira fase. Na hora de... Sim. Porém, o foco que eu tive nela não foi único exclusivo para aprovação na prova. Certo. Até porque o advogado iniciante ou aquele outro mais experiente não existe a possibilidade de ele trabalhar sem conhecer, estar atento às regras da advocacia, o código de ética e o regulamento geral. Que legal. Então nós estudamos essas 3 normas. Isso. Não apenas para aprovação, mas até para o próprio exercício dia a da profissão. Dia. E acabou que deu questões para você também, você ganhou questões ali e ajudou na sua aprovação. Sim, foi uma das que mais auxiliaram. Isso é muito legal. Então assim, direito do trabalho, né, as regras, as normas do trabalho da OAB, o código de ética, foram disciplinas que te ajudaram bastante. Sim. E isso a gente tem que focar. Quem está estudando, se preparando para a OAB, porque você conseguiu sua aprovação de uma forma brilhante, bem legal, mas você também tem colegas que passam por uma experiência que tem dificuldade dessa aprovação, né? Por isso que a gente está dando esse recado aqui, né? Sim, você deve
ter colegas que não... Sim, tem alguns colegas que até o momento não obtiveram êxito na aprovação. Claro, sabemos que vai chegar. Sim, basta persistir, né? Sim, eu tenho alguns amigos que até o momento não obtiveram êxito na aprovação, porém não é devido a uma preparação com um déficit ou algo do tipo. Eu acredito que seja muito relacionado à questão emocional dessas pessoas. Até porque em sala de aula elas eram pessoas que iam bem nas que provas. iam muito bem. Verdade. Você tocou num ponto importante. É bom destacar isso, Vitor, é bom você trazer esse ponto, porque a gente vê muito os alunos, os melhores alunos da sala, que muitos imaginam que serão os mais, que serão aprovados primeiro na OAB, terão os melhores resultados. E na hora da prova isso não acontece. Justamente por isso que você falou, porque o fator psicológico, o fator emocional, a pressão social, sim, a pressão da família e dos amigos, sim, acabam sendo decisivo na aprovação na hora que a pessoa termina a faculdade. Exatamente. A gente vê muitos colegas passarem por isso. Sim. A prova da OAB ela é uma prova que tem um grau de dificuldade elevado. Sim. Porém, para aqueles que se dedicam não só com conhecimento, mas também emocionalmente, se preparam para ela. Se preparam emocionalmente, né? Isso, eles conquistam a aprovação. O que eu acredito que acontece muito é que assim, a prova da OAB, o peso emocional dela é que é um momento divisor de águas, que divide águas ali na vida de um estudante de direito. É um momento em que ele deixa de ser aquele acadêmico que muitas vezes leva o curso de uma forma mais informal e passa a ser um profissional do ramo mais direito. Isso é muito cobrado, né, pelos amigos, por todo mundo. Isso é bem interessante você comentar, porque os colegas, os alunos, os estudantes que chegam nessa etapa tem que estar ciente de que todos passam por isso, porque na cabeça dele ou dela, da estudante, eles naquele momento acham que aquela pressão é incomum para ele, né? Que não vai conseguir, que está com dificuldades emocionais, mas que todos passam por isso e continuam insistindo, persistindo ali e acaba conseguindo. Isso. Né? Eu aproveito para para frisar aqui, você conseguiu a sua aprovação antes mesmo de terminar a faculdade, foi isso? Sim, eu já vinha há algum tempo, não me preparando com o estudo, mas já tendo em mente que eu iria ter que me submeter a esse exame. Já tive contato com as provas anteriores para ver qual era o grau de dificuldade dela, tive uma noção e já fui a partir de então passei a se preparar psicologicamente para essa prova, e um pouco antes dela me preparar com o estudo. Eu acho isso muito interessante que você está falando, porque mesmo quando você ainda não estava estudando ali na leitura de conteúdo, você já vinha, claro, na faculdade você já vem se preparando. Sim. Mas esse foco, você ter a certeza de que você vai enfrentar e vai enfrentar até ser aprovado, vamos imaginar assim. Isso já te ajudou psicologicamente, né? Sim, com certeza. Isso é bem bacana, porque a pessoa ter isso em mente já é um grande avanço, é um caminho já em direção à aprovação. Legal. Eu até te perguntar qual a instituição que você estudou, que você fez a sua faculdade e chegou na aprovação, para a gente mostrar aqui pro pessoal também que é possível, porque muitos reclamam da faculdade, a faculdade não me prepara, não sei o que, eu não consigo minha aprovação. Você pode dizer também aqui pra gente, para quem está acompanhando a gente, a sua faculdade, onde foi que você estudou também? Sim, eu me formei na faculdade, na FAAR. Na FAAR, aqui da nossa cidade. Isso. Sim. E das bases que eu tive para alcançar essa aprovação foi a qualidade de ensino. Que legal. Sim. Além disso, o apoio, não só de ensino, mas também financeiro que eu recebi dela. Conseguiu viabilizar a sua formação, a sua aprovação? Sim, embora eu tenha estudado através do financiamento estudantil, certo, eu tinha meses que eu tinha que pagar valores de coparticipação, diferença de percentual de financiamento. Certo. E a faculdade te ajudou a viabilizar isso tudo aí, viabilizou essa sua conquista, vamos dizer assim. Sim, na pessoa do senhor Ivanildo Rosic. O professor Pepinho. Isso, exatamente. Carinhosamente conhecido aí, o professor Pepinho. Um abraço para toda a equipe da faculdade, da FAAR. Eu conheço pessoalmente o professor Pepinho. Ao
doutor professor Davi, lá da faculdade. Sim. E ao Rubão, Professor Rubens. O Rubens Valentim. Conheço. O Vitor foi aluno do Rubens Valentim. Rubens Valentim, que é atleta do nosso clube, outras vezes a gente já comentou dele aqui. Muito legal. Um bom profissional, um bom jogador? Um bom jogador, um bom jogador. Como professor ele também é excelente. É um bom professor. Legal. Um abraço para toda a equipe lá da FAR. Legal. E eu queria também comentar que você acumulou no final da faculdade, você tinha que terminar dois grandes trabalhos, 2 bichos 7 cabeças. O trabalho de conclusão da faculdade, sim, né, TCC. O TCC, que todo mundo tem receio, sim. E ao mesmo tempo você conseguiu a aprovação. Muitos optam por separar, fazer primeiro o TCC, entregar ali o seu trabalho de conclusão e posteriormente fazer a prova da OAB, e você acumulou e conseguiu já o resultado. Preferi fazer os dois ao mesmo tempo, até porque poderia me atrasar na aprovação para essa prova e o início da advocacia. Que legal. Foi um pouco suado, sofrido, mas no final das contas valeu a pena. Valeu a pena. Legal, parabéns, porque isso Obrigado. não é uma conquista simples, é uma conquista que merece reconhecimento, é mérito, porque a gente sabe como que é o sofrimento psicológico de você terminar um trabalho de conclusão do curso, apresentar, fazer a defesa. Sim. E também conquistar a sua OAB, que não é pouca coisa. Legal. Eu também quero dizer para você assim, o que você tem a dizer para as pessoas, para o jovem que está terminando o ensino médio, e mesmo aqueles que ainda não chegaram no ensino médio, está no ensino fundamental, sobre a realização dos seus sonhos, que isso aconteceu com você, né? Eu queria que você mandasse um recado para esse pessoal, para esses alunos, para esse estudante, para muitos que não têm, de repente, nem isso em mente. Sim. Não tem a visão, não chega a ter nem esse sonho. Sim. Né? É importante. Sim. A sua mensagem. Sim. O que eu tenho a dizer a esses jovens é que o mero fato de desejarem, de sonharem, já é um grande passo que eles dão. Segundo é que deve haver da família uma instrução, mostrar qual é o caminho para ele e mostrar para ele que não é impossível, que qualquer pessoa pode chegar e ser o que quiser, basta se dedicar e correr atrás. Isso que o Vitor está falando é algo bem interessante, é um exemplo. Eu conheço um pouco da história do Vitor. Sim. A gente sabe, e o que ele está dizendo aqui é uma coisa bem interessante e me chamou bastante a atenção, que a gente conversava um pouco sobre isso antes da nossa gravação, de os pais, né, Vitor? Os pais poderem instruir seus filhos, incentivar eles a sonhar. Porque tem muitos filhos, como muitos familiares, não chegam nem a mencionar dentro das suas casas a possibilidade do seu filho fazer uma faculdade. Sim. Né? Não chega nem a comentar isso, a cogitar, porque parece ser algo impossível ou muito distante. E a gente vê que se os pais, dentro da família, comentar, cogitar essa possibilidade, instigar o sonho na vida de cada filho, despertar, essa é a palavra, esse interesse, eles vão buscar caminhos, porque Sim. A gente não vai dizer que é fácil, não dá para enganar ninguém que é fácil, não é verdade, Vitor? Realmente não é fácil, mas tem caminhos, né? Tem caminhos e tem bastante pessoas boas, dispostas a colaborar, a ajudar na formação né, na realização dos nossos sonhos. Eu encontrei pessoas boas assim, você deve ter encontrado, isso é muito comum e bem legal essa mensagem de dizer isso à família, por mais humilde que seja, por menor que seja a condição financeira, instigar seus filhos a despertar para o sonho de conseguir a sua faculdade, sua formação, se tornar um profissional, que isso é possível, né, Vitor? Sim, com certeza. E em relação a essa questão de despertar o sonho, a ambição relacionada à realização de um sonho na criança, no adolescente, eu, graças a Deus, não tive uma mãe que deixou a desejar. Tive uma mãe que foi bem presente, que despertou em mim esse sonho. Desde criança me abraçava e dizia que ia ter um filho que ia ser doutor. Meu filho vai ser doutor. Legal. O que acontecia é que, para mim, doutor era médico, né? E eu pensava assim, mas eu não quero ser médico, porque eu nunca tive interesse, embora seja uma profissão brilhante, eu nunca tive interesse em ser médico. Posteriormente, eu descobri qual era
a mensagem memória, e a mensagem dela também, que né? eu deveria procurar, que seria me tornar futuramente advogado. Isso, João, foi corroborado, assim, o despertar que minha mãe fez em mim foi corroborado posteriormente num dia de culto na escola bíblica dominical, onde o professor pediu para que nós falássemos sobre coisas que marcaram a gente, coisas que aconteceram recentemente que marcaram a gente. Eu falei o que tinha acontecido comigo e o que o professor disse que no caso dele era o sonho de ser aprovado na OAB, algo que tinha acontecido, o professor pediu para que falássemos algo que havia acontecido e algo que desejávamos. Um sonho, né? De cada um ali, um objetivo de cada um. E no caso do professor, ele disse que o sonho dele era ser aprovado na OAB. E aquilo lá despertou em mim, movimentou esse sonho, né? Que legal. Floresceu, aflorou, né? Emergiu o interesse, a curiosidade pelo curso de Direito, que na época eu nem sabia que era Direito. Você estava comentando que você tinha mais ou menos uns 8 anos nessa época. Aproximadamente 8 anos. E quando o professor diz o seguinte, que o sonho dele era ser aprovado na OAB, você bateu a curiosidade e o desejo de desafiar essa tal OAB. Isso, né? Desafiar no bom sentido da OAB, exatamente. Sim, eu me senti desafiado a um dia Exato, também. essa é a expressão mais correta. Nessa prova. Legal, e legal. graças a Deus hoje... Aí, legal. Então quando você era bem, né, criança exatamente, ouviu falar em OAB e você falou, pô, vou né, se sentir desafiado a buscar essa conquista. Sim. Até porque, João, a gente enquanto criança, nós acreditamos muito que os adultos eles podem ser... Pode tudo, fazer, podem tudo. Quando você vê a angústia em um adulto com alguma situação, com alguma coisa, que lá naturalmente desperta, chama a atenção, marca criança, a vida da gente. Que legal, vida. Que legal. Foi o que aconteceu. Que legal. Isso é muito bacana. A gente caminha para o nosso encerramento. Eu quero dizer da satisfação agora, doutor Vitor Rafael, uma honra recebê-lo aqui. E é um prazer poder tratar você por essa designação de doutor Vitor Rafael, que é advogado agora, contou um pouco aqui da sua luta e mostrar para as pessoas que é possível, basta sonhar e buscar caminho que o universo vai conspirando a favor. Exatamente isso. Né? Foi até por isso que eu disse no começo que o mero fato de desejar, de querer, já faz com que as coisas ao redor caminhem para esse rumo. Que legal. Beleza. João, Pedro, agradeço sua participação aqui com a gente. Outras oportunidades virão, com certeza a gente espera recebê-lo aqui outras vezes para contar um pouco do seu trabalho, né, que nós contamos aqui da sua conquista, mas a gente espera receber você aqui numa outra oportunidade para contar um pouco da sua profissão, do seu dia a dia. A gente vai marcar um dia para isso. Beleza? Só me chamar que... Agradeço, tá? Valeu. Eu que agradeço, tá? Enorme satisfação, um prazer e, como eu já disse anteriormente, uma honra. Que legal. Muito obrigado. Que legal. Muito obrigado também ao seu sobrinho, Matheus Fujimoto. Que legal. Beleza, pessoal, a gente fica por aqui, a gente volta numa outra oportunidade. Tá bem? Valeu, até mais.